Olá, boa noite. Hoje é 19 de março de 2024. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Entenda, creia em Deus e em Jesus Cristo, siga os ensinamentos e mandamentos dele e você conseguirá a salvação, a vida eterna, conseguirá se livrar da condenação eterna da segunda morte. Porque da primeira, todos vão passar por a primeira morte, a não ser que algum seja transladado para o céu ou arrebatado para o céu. Mas todos vão passar por a primeira morte. Tanto homens como mulheres vão passar. Então você pode se livrar da segunda morte, que é a condenação eterna. Você pode conseguir a segunda vida, que é a vida eterna ao lado de Deus, logo após essa morte. Então, se você amar o seu próximo, fazer o bem, não fazer o mal, ajudar, não atrapalhar, não aborrecer, não perseguir, não viver fazendo a vontade do diabo, que é matar, roubar e destruir a vida do seu próximo, aí sim você conseguirá ter um repouso eterno. Lembre-se que logo após a morte segue-se o juízo. Está ordenado, morreu uma vez e segue-se o juízo eterno. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 21. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Então aqui Paulo estava pedindo silêncio, o povo ficou todo em silêncio e Paulo falou em língua hebraica. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Lembre-se que Paulo estava falando para o povo do passado. Eu não estou se referindo a ninguém do dia de hoje. Aqui Paulo falando para o povo do passado. Agora sobre amar, fazer o bem, ajudar, não fazer o mal, é para todo o tempo. Tanto o tempo passado como o tempo de hoje. E lembrando que é o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. De ir ou não ir. De fazer ou não fazer. Ou coisas boas, coisas erradas, coisas certas ou coisas erradas, coisas injustas ou justas. E quando, lembrando que Deus e Jesus Cristo lhe amam e quer lhe salvar, eu lhe amo? Não. Eu lhe amo em Cristo Jesus, porque eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus e tenho que lhe respeitar, não lhe fazer mal, se for o caso até lhe ajudar, se eu puder, mas Deus e Jesus Cristo é que lhe ama e quer lhe salvar. O ser humano tem que se amar em Cristo Jesus, que é obedecer o mandamento, que é o segundo maior, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardara e disse. Então, quando Paulo falou em língua hebraica, todos ficaram calados e todos estavam em Jerusalém, lembrando. E eles em Jerusalém, Israel, falam em hebraico e aramaico. Só que quando Paulo falou, Paulo disse assim: quanto a mim, sou varão judeu. Como é que pode os judeus que estavam lá querer matar outros judeus que estavam propagando um novo testamento, um novo propósito de salvação? Só para você ter uma ideia. O quanto o ser humano, quando não entende, não compreende, quando não tem o amor de Deus, quando não quer obedecer a Deus, passa-se a ser um monstro, passa a ser um monstro, passa a ser uma pessoa, um psicopata, passa a ser uma pessoa doente, passa a ser uma pessoa má, passa a ser um animal irracional, infelizmente. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cirlícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Olha só, o cara era judeu, nasceu em Tarso, nascido em Tarso, da Cirlícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Ele era ensinado por Gamaliel. Desde pequeno, Gamaliel ensinava ele. Olha só, instruído conforme a vontade da lei e de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então veja que Paulo era um deles, igual eles. Paulo era um cara que era zeloso da lei. Paulo era um cara que foi instruído aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era um sumo sacerdote, muito zeloso pela lei de Deus, cria no Novo Testamento e até aconselhou o pessoal, se é de Deus, então vai dar continuidade. Então, nós não vamos ter que atrapalhar, porque se nós formos atrapalhar, nós vamos atrapalhar a vontade de Deus. Se nós formos atrapalhar a vontade de Deus, nós vamos estar combatendo com Ele e nós não vamos prevalecer. Nós vamos se dar mal se nós formos combater. Então, o Gamaliel instruiu todos naquele tempo a não combater. Não combater esses ensinamentos que Paulo ensinava, os apóstolos ensinavam. Então, você não pode querer combater. Eu não posso. Ninguém pode querer combater o Novo Testamento. Quem quer combater o Novo Testamento
está querendo combater Deus e Jesus Cristo, porque essas escrituras foi o Pai Celestial que mandou o Filho dele ensinar, e o Filho dele mandou quem crê nele ensinar. Aqui não precisa ser um pastor para ensinar o Evangelho, não precisa ser um bispo, não precisa ser um apóstolo, não precisa ser um diácono, um presbítero, um obreiro para ensinar o Evangelho. Simplesmente precisa se crer. É necessário crer. Crie, por isso falei, o salmista falou. Então, se você crer, simplesmente você vai falar. Pode ser uma ovelha, um simples membro, uma senhora, um senhor, um jovem. Que se você crê no Evangelho, você lê, você conhece a salvação, você crê nisso aqui, você pode divulgar. Não é pastor, bispo, padre ou papa que pode ler, não. Por ao contrário, eles devem ler. Os papas e os padres devem ler, porque são servos de Deus, são sacerdotes de Deus. Então deve-se ler e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não seguir os ensinamentos e os mandamentos do diabo. Aí fica feio para a população, já que é uma das religiões que está predominando, que é em todo canto do mundo, e a maioria, então deve-se pelo menos ler os ensinamentos e os mandamentos de Jesus para poder os seus fiéis, os seus seguidores, não passarem a fazer a vontade do diabo e perder a salvação. Agora eu quero mostrar para você algo. Perseguir, veja o que Paulo disse, ó, perseguir este caminho até a morte. Olha só, Paulo disse, ó, eu persegui esse caminho até a morte. Quem estava nesse caminho? Quem aceitou Jesus e se batizou? Quem falava essas palavras, esses ensinamentos, eu persegui até a morte. Veja que Paulo era uma pessoa que confrontava contra Deus, Jesus, contra o caminho. Paulo está explicando para eles, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Paulo estava explicando para eles naquele dia. Como também um sumo sacerdote minha testemunha. Então, o sumo sacerdote que estava presente era testemunha que Paulo era um judeu, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era zeloso da lei e tudo mais, e fazia tudo isso. Como também o sumo sacerdote minha testemunha. Então, tem muita gente que tem testemunha sobre o que você faz, seja uma mulher, seja quem quer que seja, todo canto do mundo tem alguém que é testemunha, que viu o que você fez, que viu o que você mandou fazer, que sabe o que você mandou fazer, seja de bom ou de ruim. Lembrando que se você fez coisas mal ou mandou, incentivou, tem testemunhas que sabem, tem pessoas que sabem. E olha que talvez tenha até bairros, cidade, estado e até nação que sabe de erro de alguma pessoa. Você sabe que tem cidades que são todas grampeadas pela Polícia Federal, pelas polícias, são grampeadas. Olha lá que tem conversa íntima, conversa de todo jeito aí, que até os canos, né, que é chamado os policial, os PF, eles podem até estar sabendo, as autoridades que grampeam uma cidade, um estado, até nação é grampeada, pessoas são grampeadas. E cuidado que você pode estar sendo ouvido as suas conversas no WhatsApp. E se você tiver feito mandado, incentivado a receber ligações de São Paulo para cá, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de deputados, ou sei lá, de vereadores, ou de presidente, ou de pessoas do governo, ou não, de pessoas que moram lá, atrizes, atores, quem quer que seja, do seu familiar de lá para cá, pode estar sendo grampeado, pode estar sendo ouvido. Então, pessoas sabem do que você fez, do que você quer, do que você vai fazer, do que você planeja fazer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o meu plano. Qual é o plano do Regis? O plano do Regis é ir para a igreja amanhã, voltar, depois quando voltar fazer um vídeo, e se tiver algum emprego para ele amanhã, ele vai trabalhar, vai deixar a esposa no trabalho, e vai ler a Bíblia, vai treinar capoeira, vai para capoeira. Pronto, meus planos é esse. Todo mundo sabe assim, quais são os meus planos. Tem pessoas que são testemunhas de mim, que são testemunhas de você. Então, o sumo sacerdote também era testemunho. Então, tem muitas pessoas que têm provas contra a minha vida, ao meu favor, e tem muitas pessoas que têm provas contra a sua vida, ao seu favor e contra você. Lembre-se sempre disso. Se você tiver feito coisas boas, tem ao seu favor. Se tiver feito coisas ruins, tem contra você. Tem muitas pessoas que têm provas, áudios escritos, tem pessoas que sabem de conversas, tem, infelizmente. Então, digo para você que não há nada oculto que não seja revelado. Como também o sumo sacerdote é testemunha e todo o conselho dos anciões, todo mundo que estava lá era testemunha de Paulo. E recebendo destes cartas para os irmãos, foi a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivesse a fim de que fosse
castigados. Ora, aconteceu que indo eu já Ora que aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Então uma grande luz rodeou ele. Quantos minutos tem? Então, Deus abençoe você e sua família. Então a grande luz rodeou Paulo. Quem era essa grande luz? Jesus Cristo. Aqui Paulo explicando. Paulo está explicando tudo. Então a grande luz perto do meio-dia veio sobre Paulo. Se essa grande luz vem sobre você, você ficará cego por uns 3 dias ou por a vida toda. Deus abençoe você e sua família. Porque essa grande luz era Jesus querendo impedir Paulo de castigar, de atrapalhar ele e o pai dele. Sendo que o Gamaliel já tinha explicado. Não combata contra isso, não atrapalhe, senão não está combatendo contra Deus. Veja que Paulo estava combatendo contra Deus. E o que foi que aconteceu? Paulo ficou cego por 3 dias. Caiu no chão cego. Deus mandou ele para tal canto. Ele foi e lá ele foi curado e recuperado a visão. Então, de repente veio uma grande luz. De repente pode vir um anjo. Deus pode lhe ferir um castigo, uma punição. Ou até mesmo a partida dessa vida para outra vida para um lugar ruim. Cuidado. De repente pode vir uma grande luz. De repente Jesus pode agir. Deus pode agir. Veja que Paulo estava feito furioso, querendo matar os cristãos, destruir. De repente Jesus, veio. Deus abençoe você e sua família. Qualquer tempo, qualquer momento, Deus e Jesus Cristo, os anjos, pode fazer uma intervenção a favor de quem crê nele. Cuidado.